Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 31, ou seja, essa é a aula de revisão geral da unidade 2, tá? Você que chegou até aqui, parabéns! Vamos agora revisar os conteúdos para que você possa fazer a avaliação. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, manda aqui o assunto de hoje. Vamos revisar aqui, né, na aula 31. A primeira lei de Newton, tá? Das leis de Newton. Falaremos sobre a primeira lei de Newton, terceira lei de Newton, força de atrito, segunda lei de Newton, parte 1, 2 e 4, tá? São as principais aí. Da primeira lei de Newton, nós temos o quê? O princípio da inércia, tá? Então, esse princípio da inércia, ele vai dizer o quê? Ah, professor, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a menos que uma força contrária ou externa atue sobre ele, tá? Então você vai ter o conceito de inercial dessa primeira lei. Então olha só, primeira lei de Newton, pessoal, aqui ó. O que é a força, né? Vai perguntar. Conceito de força está definido. E a medida da força, nesse caso, a força é o quê? 1 kg força vai equivaler ao quê? 9,8 newtons. Então, newton é a unidade da força, tá? Só para constar. Continuando aqui, ó. Força e movimento. Aristóteles faz o estudo, pessoal, da relação da força e do movimento, né? Tem aquele pensamento de que você vai ter o movimento somente enquanto você tem a aplicação de uma força. Então, o corpo para se mover, ele deveria sempre ter uma força constante atuando sobre ele. É um pensamento aristotélico, correto? Então, olha só. E já o Galileu, ele vai chegar depois de Aristóteles, vai fazer um pensamento, desenvolver um pensamento diferente. Vai pensar o seguinte: eu posso ter um movimento perpétuo, a menos que eu tenha qualquer força de atrito, né, contrária. Então, numa superfície perfeitamente polida, né, eu não tendo força de atrito, você vai causar um motor, uma força motora, dando um movimento inicial para esse corpo, e ele vai seguir com velocidade constante. Ah, professor, então não há necessidade de uma força atuando sobre ele o tempo todo. Então essa vai ser a diferença de visão de Aristóteles e Galileu, tudo bem? Dando sequência, vamos nessa, pessoal. Conclusão de Galileu: se o corpo estiver em repouso, é necessário uma ação de uma força para colocá-lo em movimento. Uma vez iniciado o movimento, né, cessando a ação da força que atua sobre o corpo, ele continuará a se mover indefinidamente em linha reta e com velocidade constante. Tá? Então aqui, na aula 22.1, falamos sobre a terceira lei de Newton, ou seja, a lei da ação e reação. O que vai dizer? O par de forças, ação e reação, eles vão ter a mesma intensidade, terão, olha só, a mesma direção, né? Mas em contrapartida, eles vão ter o quê? Sentidos opostos. Então tem a mesma natureza, sendo ambos de campo ou ambos de contato. Então a terceira lei de Newton vai dizer o quê? Para toda ação existe uma reação. Mas essa reação vai ser o quê? Mesma direção, sentido contrário, e a intensidade vai ser igual. Lembrando que se trata de um par de forças e tem que atuar em corpos diferentes, não é no mesmo corpo, tudo bem? Olha só, então chutou uma bola, né? A força aplicada, né, pelo pé sobre a bola, vai ter uma força de reação da bola no pé da pessoa. Sentido contrário, tá? Mesma intensidade e mesma direção. Aí é o tipo de força que a gente chama de força de contato, né? Chutar uma bola, bater aqui, um martelo no prego, força de contato. Perfeito? Dando sequência. Vamos lá, pessoal, manda na tela. Voltando aqui, força de campo. Um exemplo de força de campo, pessoal, a força centrípeta, tá? A força centrípeta, né? A força de interação gravitacional é uma força de campo. Ou seja, ela vai atuar sobre um corpo que está orbitando e ela não precisa ter o contato físico entre os dois corpos. Então, por isso que é um exemplo de força de campo. Então, você pode ter uma força de contato e uma força de campo. Tudo bem? Falamos também aqui na aula 23.1 sobre força de atrito. Olha aí, atrito. Qual é o conceito de atrito?
Um atrito pode ser estático, né? Uma força de atrito estático, como é calculada? Eu posso ter força de atrito estático máximo? Como que é isso? Então vamos lá, atrito, a força de atrito, ó, é uma força que se opõe ao movimento dos corpos. Isso significa o seguinte, tu tem um corpo em repouso, você vai tentar empurrar esse corpo, vai tentar mover esse corpo, e ele está sobre uma superfície, haverá o surgimento de uma força em sentido contrário, ou seja, uma força que vai se opor a esse movimento. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vamos nessa. Então, assim, essa força que é de atrito, né? A gente representa ela por Φ. Então, tá aí, ó, Φ, força de atrito. A força de atrito, ela se opõe à tendência de movimento do corpo sobre a superfície. E é devido, entre outros fatores, à existência de pequenas irregularidades na superfície de contato. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um corpo que está na horizontal, né? Esse corpo que está na horizontal, olha lá, e ele está sendo puxado, né, com uma força, aqui, ó, ele está sendo puxado com uma força para a direita. Então, naturalmente, olha lá, a força de atrito, pessoal, aqui, ó, a força de atrito vai atuar sobre ele para a esquerda. Ah, entendi aqui, ó. Então, força F para a direita, força de atrito na horizontal para a esquerda. Ah, ok. Agora eu vou colocar esse corpo em contato com uma parede, né? Ou seja, ele está aqui numa vertical e tem uma força, ó, puxando ele para baixo. Então, se ele está em contato com a parede e ele está sendo puxado para baixo, a força de atrito é oposta a essa tendência de movimento. Então, a força de atrito, ó, aqui, ó, está na vertical para cima, ok? Então perceba que aqui a força de atrito estava na horizontal para a esquerda e aqui ela está na vertical para cima. Agora uma outra situação, imagina que eu tenho um corpo, ó, em contato com a parede, esse corpo está sendo puxado para cima com a força F, onde é que vai estar a força de atrito? Como ela é oposta ao movimento, se ele está sendo puxado para cima, pessoal, ela vai para onde? Força de atrito, ó, na vertical para baixo, exatamente, tá? E aí, finalmente, se ele tá aqui, ó, eu tô pegando uma corda aplicando para a direita, ele vai estar o quê? Naturalmente para a esquerda, tá? Ou seja, ele está ainda em movimento, ele está ainda em repouso, e você está tentando movê-lo. Então, você vai ter uma força de atrito estática atuando sobre ele, tá? Vai crescendo aí proporcional à aplicação da força que você vai exercendo sobre ele. É claro que ela vai crescendo proporcional sobre ele até um certo ponto, tá? Tem um limite aí dessa aplicação da força. Vamos lá, pessoal? Vamos nessa? Então aqui, aí existe um limite, como eu comentei, né? Força de atrito estático, máximo. Por que máximo? A força de atrito estático cresce à medida que aumentamos o valor da força F, até atingir um valor máximo. Ou seja, nesse valor máximo haverá uma iminência de movimento, ou seja, o corpo vai querer mudar o seu estado de movimento, sair do repouso e entrar em movimento, tudo bem? Então aqui temos uma representação, né? Eu tenho um bloco, na vertical para baixo é a força peso, na horizontal para a direita a força F aplicada, na vertical para cima a força de reação, de superfície, que é a força normal, e na horizontal para a esquerda, a força de atrito, tá? Que se o corpo estiver parado, em repouso, é a força de atrito estático. Se esse corpo já estiver em movimento, aí vai ser a força de atrito dinâmico. Então vamos lá. Entretanto, né, a força aqui, Fe estático, cresce até um valor limite, além do qual ela não mais equilibra a força F. Então aqui eu tenho repouso, e aqui no atrito máximo, quando essa força aplicada fica maior, que essa força de atrito, você vai ter a iminência de movimento. Esse valor limite da força de atrito estático é denominado força de atrito estático máximo. Quando o valor de F ultrapassa o valor da força de atrito estático máximo, esse bloco começa a se movimentar, ou seja, você tem o movimento. Olha lá. Então, na aula 24.1, estudamos a segunda lei de Newton, parte 1. O que vai dizer a segunda lei de Newton? Vamos lá. A segunda lei de Newton vai dizer o seguinte: a força resultante que age sobre um corpo deve ser igual ao produto da massa desse corpo pela sua aceleração. Aí esse enunciado é interessante. Quando tem a expressão resultante aqui, ó,
resultante quer dizer o seguinte, que nem sempre esse corpo vai estar sujeito a uma única força. Pode ter 2 forças agindo sobre ele, 3 forças agindo sobre ele, ou mais. Em outras palavras, vai ter várias forças atuando sobre o corpo, mas aí tu vai fazer a resultante das forças, ou seja, você vai fazer um cálculo que vai substituir todas elas por uma só força que é a resultante. Então a resultante dessa força será equivalente à massa do corpo multiplicada pela sua aceleração, tá? Essa é a segunda lei. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um bloco, esse bloco está aqui sendo acelerado, ó, para a direita, eu tenho uma força aplicada sobre ele, a resultante das forças, tudo bem? Vamos detalhar isso mais aí, pessoal, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, eu tenho esse corpo aplicado uma força resultante para a direita e ele tem uma aceleração. Aqui eu tenho um cabo, então eu tenho uma força de tração. Aqui eu tenho outro cabo, o mesmo cabo, uma força de tração. E esse corpo aqui, naturalmente, ele vai ter a força peso, né? Aqui vai ter uma força peso, P1. Aqui vai ter uma força de reação normal, ok? E suponha que não tem atrito, então essa vai ser a força resultante, que vai ser uma relação de massa entre os corpos e aceleração. A segunda lei de Newton, ela faz uma relação entre força e aceleração, ou seja, a massa ela vai ser uma divisão aqui, ó, né? De quem? Da força resultante pela aceleração. Ou seja, se tu souber o valor da força resultante aplicada no corpo e dividir pela aceleração dele, você vai ter o valor da massa. A massa ela vai medir também a dificuldade que encontramos em vencer a inércia do corpo. Essa definição aí de massa é um pouquinho diferente da definição que você encontra, por exemplo, lá na química, né? Na química, quando se fala de massa, se fala de quantidade de matéria, de átomos, de mol, moléculas, né? A massa, nesse caso aqui, está atrelada à inércia, tá? Então, se eu tenho pouca massa, eu tenho uma baixa inércia. Aí eu tenho mais massa, eu tenho mais inércia. E o que é essa inércia? Vai ser aquela sua dificuldade, a relação de você mudar o estado de movimento do corpo, né? Você vai você vai mover um corpo que tem baixa inércia, ou seja, ele tem baixa massa. É mais fácil você mover esse corpo, né? É mais fácil movê-lo e também é mais fácil você parar. Por outro lado, você tem um corpo aí com alta inércia, uma massa muito alta, você vai tentar movê-lo. Ah, professor, vai dar trabalho, tem muita massa. Vai dar trabalho para você mover esse corpo que é massivo, né? Tenta empurrar um carro para você ver, não é tão fácil, né? Agora pega um carrinho de brinquedo, a massa dele é pequenininha, empurra o carrinho, você vai se sentir bem simples, né? Ah, estou empurrando um carrinho de brinquedo. Empurra um carro de verdade, ele é muito mais massivo. Então, mais massa, mais inércia. Por outro lado, o que é mais fácil de você parar, o carrinho de brinquedo ou um carro de verdade em movimento? Esse é o conceito para a inércia, essa necessidade ou dificuldade de você mudar o estado de movimento do corpo. Vamos lá, pessoal? Então aqui, falamos na aula 25.1 da segunda lei de Newton, parte 2. Olha só, a segunda lei de Newton, ela é uma equação que trabalha com caráter vetorial, ou seja, ela trabalha com o vetor força e com o vetor aceleração. Sabendo que ambos são vetoriais, ambos possuem módulo, direção e sentido, né? Ou seja, a massa de um objeto, aqui ó, vai ser uma relação direta entre a força resultante dividido pela sua aceleração. Essa é a segunda lei de Newton, também conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. A expressão matemática da segunda lei de Newton, que vai ser força resultante é igual a massa vezes aceleração, aqui está em módulo, tá? Mas se eu quiser escrever de forma vetorial, ficaria assim, força resultante igual massa vezes aceleração. Na aula 27.1, pessoal, falamos também da segunda lei de Newton, parte 4. Ou seja, diferenciando massa e peso, tá? Ou seja, massa e peso ó, não são a mesma coisa. O peso é uma força, né? Olha só, o peso, que a gente chama de peso, é uma força, pessoal, tá? Então, peso. Primeiro, que peso é uma grandeza vetorial, tá? Como o peso é uma grandeza vetorial, peso é um vetor.
peso é um tipo de força. Então, peso tem módulo, direção, sentido. Para onde que aponta o peso? Na vertical, para baixo. Tá? Agora, a intensidade dele depende do quê? Da massa multiplicado pela gravidade. Tá? Então, aqui, ó, nessa equação, peso é igual a massa multiplicado pela gravidade. Quer dizer o seguinte, essa daí vai ser a intensidade do peso. Agora, direção, vertical, sentido, de cima para baixo, tá? Sempre apontando para baixo. O peso, não importa se o corpo está na horizontal, se está num plano inclinado, o peso ele vai apontar para baixo. Tudo bem, pessoal? Agora, massa é o quê? Massa é uma grandeza, ó. Massa é uma grandeza escalar, tá vendo? Ah, o que quer dizer escalar? Você define a grandeza apenas com o número e com a unidade. Enquanto que o vetor não, né? É módulo, direção e sentido. Se ela é uma grandeza escalar, ó, a massa ela pode ser calculada dividindo a força resultante pela aceleração. Uma outra pequena diferença, o peso, como é uma força, se mede em newtons. A massa, como é uma grandeza, ó, escalar, a unidade dela vai ser quilograma. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, vamos na tela. Aqui vamos só relacionar, né? A relação de peso e massa, ela vai advir da relação da segunda lei de Newton, tá? Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton vai dizer o quê? Que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se um corpo ele está sujeito somente à força de interação gravitacional, a força resultante sobre ele é a força-peso, tá? A massa dele continua a mesma e a aceleração ao qual ele está sujeito é a própria aceleração gravitacional. Então, a expressão da força-peso é uma expressão que advém de onde? Advém da segunda lei de Newton, tá? Ou seja, princípio fundamental da dinâmica, tudo bem? Então, olha só para revisar aqui, vamos lá? Só para revisar aqui, você vai lembrar o seguinte, primeira lei de Newton. Ah, professor, lei da inércia, né? Lei da inércia. Então, o corpo está em movimento, por exemplo assim, você está no espaço sideral, você lançou uma bola no espaço sideral, não tem nenhuma força atuando sobre ele. A resultante das forças é igual a zero. Ah, então ele vai seguir em trajetória retilínea, com velocidade constante, sem mudar a trajetória. Agora, se alguma força atuar sobre ele, naturalmente ele vai mudar a trajetória, muda a velocidade, ok? Tem um corpo em repouso. Você colocou um lápis aí em cima da sua mesa, tá? Você colocou um lápis em cima da mesa, está em repouso. A menos que qualquer força ali comece a atuar sobre ele, ele vai continuar em repouso. Então, a inércia é isso. Você pensa na inércia em situações do cotidiano, né? Você está andando de ônibus, se o ônibus está em movimento e, de repente, ele tem que dar uma brecada, pisa no freio, a sua tendência é manter o estado de movimento. Então, você vai ser lançado para frente. Por quê? Inércia. Por outro lado, você acabou de entrar no ônibus e o motorista sai acelerando, ou seja, você está em repouso. A sua tendência seria continuar em repouso, então você vai ser lançado para trás, ok? Isso vale também para um jockey, né? O cara está cavalgando, o cavalo resolve brecar rapidamente ou bruscamente e o cara que está em cima do cavalo vai cair, tá? Então, tudo isso é o quê? Lei da inércia, tá? Lembre-se que há uma relação entre massa e inércia, né? Quanto maior a massa, maior a inércia, e quanto menor a massa, menor a inércia. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica, uma relação entre causa e efeito, ou seja, você tem o quê? A força atuando sobre o corpo, a causa do movimento, a força. Aí você tem o efeito, qual que é o efeito? A aceleração. Então, se existe força, existe aceleração sobre o corpo. Se a resultante das forças der igual a zero, ou seja, a resultante deu zero, duas coisas podem acontecer. Ou esse corpo está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo e uniforme, tá? Então, a partir da segunda lei, força resultante igual a massa vezes aceleração. Força resultante deu zero, professor. Aí tu tem que analisar, esse corpo está parado? Ah, então ele continua parado. Esse corpo está em movimento e a resultante da força deu zero? Ah, sim, então a velocidade é constante.
com velocidade constante não tem aceleração. Então é válido a segunda lei de Newton. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje, tá? Eu te desejo uma boa avaliação e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!